Quantos querem aprender a respeito da fecundidade? Todos nós nascemos e fomos criados. Irmãos, olha aqui para mim. A palavra não é da revista, viu? Já encaminhei para os líderes a palavra dessa semana. Todos nós fomos criados para frutificar. Isso é inerente à criação de Deus. A frutificação é da parte de Deus. Deus criou. A criação de Deus, ela frutifica. Vamos fazer silêncio? Tem gente conversando. Está lá em Gênesis 1:28. Diz assim: Deus os abençoou. Fala assim: eu sou abençoado. E por que eu sou abençoado? Olha só. E Deus os abençoou. Ele lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. E sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja. Porque Deus nos abençoou, Ele nos fez fecundos. Nós temos a unção da multiplicação já dentro de nós. Aqueles que são criatura de Deus, Ele frutifica de maneira natural, gerando um filho. Mas nós que somos filhos de Deus, que somos nascidos do Espírito, nós frutificamos de maneira natural e de maneira espiritual. Quando nós liberamos a palavra que é a semente, o Evangelho, pessoas nascem de novo. Então você também frutifica espiritualmente. E isso vem porque Deus fez assim, nós somos abençoados. Está lá em Gênesis capítulo 1 novamente. Deus diz assim: abençoou Deus a Noé. Então se você entender que você já é abençoado, você vai frutificar. Fala assim: eu sou muito abençoado. Amém? Então o mesmo Deus que criou todas as coisas, agora habita dentro de você. E quando você fala, é como uma semente. Então o Espírito de Deus, Ele confirma a sua palavra. E quando você fala a palavra de Deus, ela frutifica, ela é criativa, ela é cheia de vida. E olha só, e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Novamente, Deus fala para Abraão em Gênesis 12:2: de ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. E aí depois nós vemos, que lá em Mateus 28:19, que o Senhor nos deu autoridade, e Ele nos chamou para fazermos discípulos. Novamente Deus continua com o plano dele. Está vendo que o plano de Deus envolve frutificação, multiplicação. Fala assim: amém. E a palavra de Deus termina em Apocalipse capítulo 7, verso 9. Depois dessas coisas vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com as palmas das mãos. Uau! João viu uma grande multidão. Irmãos, eu quero ser parte desses que vai trazer fecundidade e multiplicação, para que eu possa encher o céu. E vou te falar algo: os planos de Deus não podem ser frustrados. Se eu me calar, alguém vai falar. Mas saiba, olha aqui para mim, saiba que todos nós temos um propósito. Você sabe que todos nós temos pessoas a alcançar? Sabia disso? Vira para o seu irmão e fala assim: você está sabendo disso? Todos nós. Por que você está trabalhando nessa empresa hoje? Ou porque você é dono dessa empresa? Porque Deus quer te usar para alcançar pessoas, clientes, colaboradores, funcionários, colegas de trabalho. Por que você está fazendo essa faculdade? Por que você está estudando nesse colégio? Por que você nasceu na sua parentela? Por que você mora na região noroeste? Porque Deus Ele vai te usar para alcançar pessoas. Por que Deus fez vocês habilidosos músicos, ministros de louvor? Porque Deus quer alcançar vocês. Por exemplo, eu nasci de novo em uma canção.
Eu até acho, e quero falar aqui de maneira profética, vocês vão começar a orar por isso. Mas orar com afinco, para que pessoas nasçam de novo, no meio do louvor. Nós vamos olhar para o lado, a pessoa vai estar em pranto, chorando, copiosamente. Vocês vão orar por isso. Deus vai dar para a gente. Quantos creem nisso? Fala assim, amém. Eu creio. Vai acontecer isso. Nesse ano. Amém, Antônio? Nós vamos olhar para o lado, vai ter gente chorando, em prantos, nascendo de novo. Eu nasci de novo assim. E olha só, Deus quer que você cresça e multiplique em todas as áreas da sua vida. Fala amém. Você tem que ser frutífero lá no seu trabalho. Amém, Carlos? Prosperar, vender muita casa, muito terreno. Aleluia. E a esposa diz amém. Aleluia. Amém. Vai ser assim. Você vai prosperar na sua casa, com o seu casamento, com seus filhos. Amém? Seus filhos serão abençoados, Armando. É isso. A filha dele passou para medicina. Aleluia. É assim, a bênção vai ser recalcada, sacudida e transbordante. Sabe como que é esse negócio de recalcada? Sabe, Daniel? Recalcada é o seguinte, quem é da roça aqui? Quem já foi da roça? Vai na roça de vez em quando? Vocês são tudo roceiro que nem eu. Vocês param com essa história. O goiano não tem esse negócio de cidade, não. Daniel, é o seguinte, você é de São Paulo, né? Ele é um pouco mais elegante, né? Mas vamos lá. Pega a espiga de milho, coloca no saco. Não é isso para fazer pamonha? Aí você vai, recalcada, você empurra lá para caber mais espiga de milho. Sacudida, você pega o saco e faz assim, aí abre mais espaço. Aí você vai, coloca mais e transborda. Essa é a bênção para a sua casa, para a sua família, para a sua vida em todas as áreas. Todas as áreas, todas as áreas. Todas. Ah, pastor, sorte no amor, azar no jogo. Não, com Deus é o seguinte, é tudo abençoado. É abençoado no trabalho, é abençoado em casa, é abençoado com os filhos, é abençoado aonde você chegar, a bênção chegou. E olha só, então, Deus tem isso para nós, mas só que eu quero falar algo aqui para vocês. Pastor, mas comigo não está acontecendo assim ainda não. Olha, eu sei que Deus tem tempo para todas as coisas. Tem tempo de colher, tem tempo de plantar, amém? Há tempo para todas as coisas. Tem tempo de ter filhos, mas tem tempo de não ter filhos. Ou seja, tem tempo para todas as coisas. Então talvez você está vivendo num tempo, mas pode ser que você está vivendo numa escassez por falta de revelação da palavra. Talvez você está vivendo um tempo de escassez, de limitações, que está sendo sofismas, mentira na sua mente, e eu quero remover isso. Eu não quero que você fique condenado e nem acusado. Eu vou te ensinar para você poder tomar posse e viver uma vida abundante. Amém? Quero declarar isso sobre a vida de vocês. A abundância. Não olha para o lado, não olha para lá, não fica querendo saber por quê. Somente crê e comece a falar. E vai vir abundância para tudo quanto é lado. A bênção é completa, amém, Ailson? Amém? Irmãos, olha o texto, está lá em Reis, capítulo 2, verso 17. E então voltaram para ele, pois permaneceram em Jericó. Fala assim, Jericó. Está lembrado que havia uma maldição sobre Jericó? E ele lhes disse, não vos disse que não fosseis? Os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que é bem situada esta cidade. A cidade é bem situada, Jericó. Como vê o meu senhor, porém as águas são más. Fala assim, águas más. E a terra é estéril. E ele disse, trazei-me um prato novo e põe nele sal. E lhe o trouxeram, então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele e disse, assim diz o Senhor, tornei saudáveis essas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Então era uma cidade estéril, porque as águas eram más,
e aí o profeta foi lá e pegou sal, colocou no prato e colocou nas águas, e as águas tornaram a ser cheias de vida. Ou seja, houve uma mudança de escassez, de maldição para bênção. Eu quero ministrar aqui para vocês. Tem alguns princípios aqui, algumas verdades. Primeiro delas, era estéril porque estava debaixo de maldição. Jericó estava debaixo de maldição havia 300 anos, olha só. Josué havia amaldiçoado ela. Está lá em 1 Reis, capítulo 16, verso 34. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Foi lançada uma maldição. Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo, as portas. Está lá em Juízes, capítulo 6, verso, Josué, capítulo 6, verso 26. 1 Reis, capítulo 16, verso 34, diz assim: em seus dias, Iel, o betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito, se cumprindo a palavra profética. Quando lhe pôs as portas, morreu Segug, seu último, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Então nós vemos aqui que havia uma maldição, e essa maldição se cumpriu. Mas agora, irmãos, nós somos amaldiçoados? Não. Então nós não devemos andar achando que há maldição sobre nós. Preste atenção, estou falando uma palavra de Deus agora. Tem pessoas aqui que não conseguem ver bênção financeira, sabe por quê? Porque acham que é uma maldição na família. Sim, estou falando a palavra de Deus. Você fala: meu avô quebrou, meu pai quebrou, e eu estou quebrado. Tem gente que pensa que tem maldição por causa do DNA. Minha avó morreu de ataque cardíaco, meu pai morreu, eu estou prestes a morrer. Então tem gente aqui que ainda acha que está debaixo de maldição, mas lá na cruz do Calvário, quando você creu em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Ele levou sobre si toda a maldição. Fala assim, amém. Irmão, quando eu falar uma benção, você vai falar amém bem alto. Não há mais maldição sobre você. Fala assim, graças a Deus. Não há mais. Então essa maldição estava antes sobre nós. Por que a ira de Deus veio sobre Jesus? Lá na cruz. Para levar sobre si toda a ira de Deus que havia sobre nós. Ele se tornou maldito quando ele foi pendurado no madeiro. Por nossa causa. Então deixa eu te falar, primeira coisa, você tem que crer que você é abençoado. Você tem que tomar posse de fecundidade, de multiplicação. Quando você chega a bênção. Amém. Você chegou a bênção. Você não tem que ter um escrito de maldição na sua vida. Olha só lá em Gálatas, capítulo 3, verso 8. Diz assim: ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. No verso 13 e 14 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebessem pela fé o Espírito prometido. Então olha só, os da fé é que são abençoados, porque nós somos filhos de Abraão. Então, para você viver com essa mentalidade de que você é abençoado, você tem que viver pela fé, pela graça mediante a fé. Quando você vive a sua vida na lei, a lei ela é boa, boa, ela é perfeita, perfeita, ela é eterna, eterna, mas nós não conseguimos cumprir a lei. Jesus cumpriu a lei.
Ah, pastor, então vou viver no pecado? Não. Quem é nascido de novo não vive na prática do pecado. Quem é nascido de novo não é justificado pelas suas obras, mas nós somos justificados pela fé. Abraão creu e a justiça lhe foi imputada, porque ele creu. Nós somos justos não pelo nosso comportamento, nós somos justos porque nós cremos que Cristo cumpriu toda a lei. E nós estamos em Cristo. Fala assim, graças a Deus. Então olha só, se você quer desfrutar de multiplicação, eu quero te chamar aqui, Marcos, fica aqui comigo, tocando um teclado para nós. Então se você quer desfrutar de entendimento que você é abençoado, que você não é como a cidade de Jericó, nós somos da Nova Jerusalém, mas para isso você tem que andar debaixo do entendimento da nova aliança. Dos seus pecados jamais me lembrarei. Terei misericórdia das suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, se ele não lembra dos nossos pecados, nós cometemos pecados, sim ou não? Sim. Mas ele não lembra. Por que ele não lembra? Por causa do sangue. Hoje nós vamos tomar ceia. Então agora você tem que entender, você é completamente abençoado. Eita nós, aleluia. Mesmo quando você falha, você continua sendo abençoado. Você vai colher talvez a consequência do seu pecado? Sim. E vou te falar mais, nem sempre você colhe todas as consequências. Não estou certo? Nós não erramos de vez em quando? E nem sempre nós colhemos, é graça de Deus. Mas algumas vezes nós colhemos? Colhemos. E é bom para nós? Sim. Mas mesmo assim, não impede você de desfrutar de frutificação. Vocês estão lembrados do apóstolo Pedro? Que amaldiçoou Jesus, negou ele 3 vezes, na terceira ele amaldiçoou. Passados 50 dias, ele foi colocado como líder da igreja. Cadê a consequência? A consequência foi que ele ficou muito mal, mas Jesus foi de encontro para ele. Ele foi o primeiro a encontrar Jesus ressurreto. Foi um encontro para ele, encontrou com ele sozinho e falou assim, ó, está perdoado. Falou isso para ele, Raul. Falou, está resolvido. E depois que ele entendeu que não havia maldição sobre ele, ele frutificou. E na primeira pregação dele, o que aconteceu? Quase 3.000 se converteram. Fala aleluia. É graça. Graça sobre graça. O pior dos discípulos depois de Judas, que não era discípulo, foi Pedro. E mesmo Pedro tendo errado, a graça de Deus veio sobre ele. Fala assim, há esperança para mim. Fala para o seu irmão, fala assim, meu irmão, há esperança para você. Você é frutífero, você é abençoado, você não é estéril. A bênção de Abraão está em você. Aleluia. Mas olha só, nós precisamos desistir de querer merecer. Quando você decide querer merecer, preste atenção, você sai debaixo da bênção de Abraão, aí você entra debaixo da lei, e aí na lei você vai falhar, e aí você não vai desfrutar de fecundidade. Fecundidade está na graça, fecundidade está no favor imerecido. Fecundidade não está em você querer agradar a Deus com as suas obras. Quando nós chegamos com as nossas obras, Deus olha e fala, peraí, isso para mim é trapo de imundícia. Olha para a obra de Cristo. Ele aponta Cristo. Tudo aponta para Cristo. Ele é digno. Só Ele é digno. E através dele, todos nós somos abençoados. Todos nós. Confia nele. Chega diante de Deus com o seu advogado. Chega e apresenta a obra perfeita do Cordeiro de Deus. Então desista de tentar liderar a sua célula, merecendo. Desista de chegar diante de Deus. Vá descansando, confiado na obra de Cristo. Muitos ainda estão vivendo no tempo da graça, mas não estão desfrutando
da bênção da frutificação, porque insistem em merecer para frutificar. Desista disso hoje. Irmãos, de vez em quando eu faço umas orações, de vez em quando eu me pego reclamando, uma situação ou outra, triste, desanimado, em fé. É só eu? Como diz o memezinho, é só eu? É só eu? Quem já viu o videozinho lá, é só eu? Tudo santo não vê esses vídeos. É só eu, estou sozinho. Mas aí eu peço, agora eu aprendi, sabe o que eu faço? Falo, Deus, estou aqui incrédulo, mas Deus, renova a minha fé e dá para mim sem eu merecer. E não é de ver que eu ganho. Irmãos, eu nem posso contar para vocês as bênçãos que eu recebi semana passada. Bênção sobre bênção. Não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele. Olha só, a bênção de Deus é caracterizada por 3 coisas básicas. Primeiro, quando Deus abençoou Adão, abençoou Abraão, Ele falou assim, você vai ser fecundo. Fala assim, eu sou fecundo. Fecundidade natural para ter filhos. Se tem alguém estéril aqui, eu declaro, ser curado agora em nome de Jesus. Mas também de você ter fecundidade nas suas coisas, no seu trabalho, na sua célula, no seu discipulado. Vai crescer sem você se esforçar. As pessoas vão vir para receber. Nós somos abençoados. Você é abençoado, você é fecundo. Mas também a bênção, ela tem a ver com prosperidade. Está lembrado de Abraão? Abraão era riquíssimo. Isaac foi alguém abençoado. Mas deixa eu te falar uma coisa. Todos os 3 patriarcas tiveram dificuldade para ter filhos. As suas esposas eram estéreis. Está vendo que o diabo te resiste? Fica em paz. Talvez o diabo está só te resistindo. Fala para ele, sai! Em nome de Jesus. E acordei uns 3 agora. Estavam me resistindo com o sono, mas saíram. Me ama. Não fique bravo, o coração já está palpitando aí. Vou falar algo para vocês. O diabo resistia, mas porque Deus tinha uma promessa para eles. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó, o pior deles, teve 12 filhos. Parou para imaginar isso? Talvez você nunca tinha pensado nisso. Quando você olha para a história de Abraão, você fala, ele deu umas pisadinhas ali na bola, deu uma mentirinha ali, mas Abraão, sujeito homem de Deus, teve ali 2 filhos. Isaac também, 2 filhos. Mas, irmãos, Jacó teve filho a rodo. O homem não parava de ter filho, era o pior. Está vendo a graça? Jacó é enganador, suplantador, é o que mais teve filho, mas a promessa de Deus se cumpriu. Então está resistindo, mas eu quero declarar, irmãos, eu tenho percebido, empresários estão sendo levantados aqui. Eu fui orar em 2 empresas, não vou nem falar o nome deles, que eu acho que eles não estão aqui hoje. O Wallace está aqui hoje? Não. O Josias está aqui hoje? Também não. Miseráveis. Brincadeira, são abençoados. Mas eles estão abrindo empresa, eu estou vendo os irmãos prosperando, e vai ter mais prosperidade. Nossas células multiplicaram, mas vai ter mais multiplicações. Quase 300 pessoas em 1 ano e meio, mas mais pessoas serão acrescentadas na sua célula. Fala para o irmão do seu lado assim, sua célula vai lotar, vai ter um bocado de gente, mas também você vai ser próspero. Olha só, amados, então quando a bênção de Deus vem,
nós desfrutamos de prosperidade. Isaac semeou num tempo de seca e recolheu 100 por 1. Só que vai vir inveja. Quem é fecundo e multiplica vai ter invejosos. Os filisteus morreram de inveja dele. Então deixa eu te falar uma coisa: há fecundidade, mas há prosperidade. Vai ter. Você vai ter para dar e emprestar. Amém. Coloca a mão na sua cabeça. Fala assim: renova toda a mentalidade de escassez, de querer receber. Eu quero ter a mentalidade que eu sou abençoado, eu sou próspero, e eu não vou apenas receber, eu vou dar, eu vou abençoar, eu não vou tomar emprestado, eu vou emprestar, eu vou dar, porque eu sou próspero. Aleluia! Pode dar uma salva de palmas para o Senhor. A nossa bênção é a bênção de Obed-Edom, fartura, porque a arca, você é a arca da aliança, Deus está dentro de você. Há uma promessa de Deus para aqueles que pregam o evangelho: 100 de casas. Todo aquele que deu, que serviu o Senhor, se entregando a Ele, vai receber 100 de casa, ou seja, prosperidade aqui na terra. Terceiro, suprimento de Deus. Jesus multiplicou o pão, lá em Mateus capítulo 14, verso 19. Tudo que nós entregamos nas mãos de Deus, Ele multiplica. Deixa eu te falar uma coisa: você quer ter fecundidade e multiplicação? Entrega para Deus. Vamos fazer isso agora de maneira profética? Feche os seus olhos, coloca a sua mão assim para frente, como se estivesse entregando. Entrega. O que você quer? Desfrutar de fecundidade e multiplicação. Fala agora para Deus. Fala: Deus, eu entrego meu casamento está ruim, eu entrego agora os meus filhos, estou passando por um momento difícil, entrego agora a minha célula, eu entrego agora meu discipulado, eu entrego agora as minhas finanças. Fala para Deus. Faça como aquele jovenzinho que entregou ali 5 pães e 2 peixinhos, e houve grande multiplicação, sobrando 12 cestos. Aleluia, aleluia. Quarto aspecto: fecundidade, multiplicação, prosperidade, honra. Quando nós estamos debaixo da bênção, nós vamos ver honra. Está lá em Gênesis 12, 2. De ti farei grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Você não se engrandece, Deus te engrandece. Você não se esforça, fala a Deus, para ser reconhecido. Deus é que te reconhece e te levanta. É assim. Tem hora que nós, é só eu? Queremos forçar para receber algo, mas nós não precisamos. Deixa Deus te pegar e te levantar, te colocar como uma cidade iluminada no alto do monte. Há uma bênção. Segundo aspecto daquele texto primordial lá que nós falamos de Jericó, a cidade era bem localizada, mas era morta. Como que é isso, pastor? Tinha uma boa aparência. Deixa eu te falar uma coisa: a fecundidade, a multiplicação que procede de Deus, a prosperidade, a honra que procede de Deus, não tem a ver com aspectos naturais. Quando fala cidade bem localizada, está falando de coisas naturais. Eu estudei, eu tenho uma boa network. Por favor, eu tenho a melhor network. Você tem a melhor network. Você tem o Pai, o Filho, o Espírito e anjos. Eita glória! Fala amém, irmãos. Você fala: se eu tiver uma network eu estou bem. Não, querido, você já tem o Pai, o Filho, o Espírito. Olha a network que você tem. Você já tem o contato necessário. Então, alguns ficam ali olhando para a aparência, para coisas naturais, mas isso tudo vai gerar esterilidade,
independência. Você deve depender do Senhor. Nós devemos, porque quando nós queremos fazer na nossa força, isso vai gerar obra morta. Mas as coisas do Espírito traz vida. Não dependa de coisas naturais. Se eu tiver um financiamento, minha empresa vai deslanchar. Não, querido. Deus até pode te dar o financiamento, mas não é isso que você precisa. Isso é cidade bem localizada. Mas cidade bem localizada que havia morte nela. Pastor, se eu tivesse aquele ponto. Deixa eu te contar uma coisa. Muitas vezes você não precisa de ponto. Você que tem uma empresa, Deus pega lá, né? A empresa pode ser numa rua ali, mas Deus vai lá e faz, e te levanta e coloca lá em cima, e te prospera. Para de ficar olhando de maneiras naturais. É um cliente que chega, decide te abençoar. Eita, irmãos, eu estou sentindo aqui uma liberalidade de prosperidade. Vocês sentiram? Eu sinto aqui no meu espírito. Então não fica ali achando que é algo natural. Não, a melhor posição está em Cristo. Fala assim: eu estou em Cristo. Essa é a posição da sua célula. Você tem que estar em Cristo. Irmãos, tinha um líder nosso, ele ainda está conosco lá no Botânico. Ele não sabia ler, mas a célula dele tinha vida. Ele aprendeu a ler a Bíblia depois e decidiu liderar, e tinha vida. Então deixa eu te falar uma coisa: a sua célula precisa só de você entender essas verdades, e ela vai explodir, vai crescer, vai multiplicar. E olha só, a equipe de louvor pode subir. Não fique procurando culpados. Isso é trazer morte. A terra era estéril por causa das fontes de água. Fontes de água falam de duas coisas. Fala do coração, porque Provérbios diz que o seu coração é fonte de vida. Bate a mão no seu coração e fala assim: meu coração é fonte de vida. Se você tiver mágoa, ressentimento, amargura, não prospera. Ei? Estou falando algo forte. Algumas pessoas precisam resolver aqui. Se você tem mágoa, tem ódio, rancor, ressentimento, mas ele errou comigo, como é que eu vou perdoar? Perdoa. Não queira ter justiça própria, porque se você não perdoar, tampouco o vosso Pai vos perdoará. E quem é nascido de novo, perdoa. Ímpio não consegue, mas crente, nascido de novo, perdoa. Então se você lançar fora a justiça própria, você vai crescer e multiplicar. Isso é fundamental. Importante você ter essa clareza. Seu coração, ele é fonte. Deus abençoou Jacó, por quê? Porque ele tinha o coração correto, mesmo tendo falhas, ele queria a bênção de Deus. Ele sabia que era de Deus que iria prover toda a bênção. Porque quando a gente olha para Jacó, a gente fala assim: mas como que ele teve tanta bênção? Ele era enganador. Dos três, ele era o pior dos patriarcas. Mas Deus abençoou porque ele tinha o coração correto. Deixa eu te falar uma coisa: tenha um coração perdoador. Pastor, mas você não sabe o que ele fez comigo, o que ela fez comigo. Perdoa, para que haja o fluir do Espírito. Por fim, Jeremias capítulo 2, verso 13: porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Quando aceitamos estratégia humana, que não é uma vida cheia do Espírito, estamos apenas cavando cisterna. Precisamos ser cheios do Espírito. Não tenta viver uma vida vazia. Por que eu insisto com vocês virem orar? E nunca vou passar um culto, né? Quem me conhece do Botânico já sabe, não vou passar um culto sem te convocar para oração. Que é esse meu papel? Jesus não ficava no pé dos discípulos chamando eles para orar? Sim ou não?
Quando chegou nos momentos mais difíceis, o que ele falou assim? Pedro, Tiago e João, vamos lá comigo que eu preciso orar. Eles dormiram, o que ele falou assim? Acorda, vamos orar. Eu estou aqui que nem Jesus. Acorda. Agora vai ser 6 horas nas férias. Os jovens, vocês têm que estar em peso aqui amanhã com Marcos. Cri, cri. Fala amém, irmãos. Fala pela fé, fala Espírito Santo me ajuda. Vou orar para o anjo te acordar. Você precisa de orar, uma vida cheia de Espírito, cheia da palavra, cheia da vida de Deus, porque aí você vai viver uma vida sem culpa, sem condenação, sabendo que você é amado, perdoado e justificado em Cristo Jesus. Agora, como é que cura a esterilidade? Nós vimos aqui que Eliseu lançou o sal no manancial das águas. A nossa esterilidade é curada pelo sal. O sal, amados, aponta para o nosso testemunho. Sal aponta para a vida de Deus. Sal é a nossa vida. Nós estamos aqui para salgar. Mas você sabe qual que é o sal da nova aliança? Entender a graça. Aquele que é gracioso, ele dá sabor aonde ele chega. Aquele que é gracioso não condena, não gera germe no outro, não traz culpa e nem condenação. Aquele que entende a graça, ele traz vida, desperta sede nos demais. Você quer ser frutífero? Manifesta o sal da nova aliança, que é a graça, que é o favor merecido. Fique de pé agora.